Continuamos nosso estudo sobre funções. Eu gostaria, nesse momento inicial, fazer um replay, vamos dizer assim, daquilo que nós já vimos em termos de função e também aquilo que ainda veremos. Eu fiz aqui um pequeno organograma para você entender. A teoria geral das funções significa a parte básica, inicial, onde é que você reconhece, que caiu no teste, por exemplo, reconhecimento gráfico, domínio da função numérica, aquelas coisas. Que é a parte da teoria geral das funções. Depois vem o complemento dessa teoria, que é justamente função composta, função tipologia, injetora, objetora, sobrejetora, paridade, função inversa. Esgotado isso, nós entramos então nas especificidades. Eu listei algumas aqui, temos mais, tá? Mas as mais importantes estão listadas aqui embaixo. Função afim, função quadrática, função exponencial, logarítmica, trigonométrica, função módulo, função máxima inteiro e outras menos afamadas, digamos assim. Tá certo? Então esse é um pequeno resumo daquilo que nós já vimos e ainda uma exposição daquilo que ainda veremos. Bom, nós vamos começar na parte específica, apesar da Tenente Priscila Silva já começou com o exponencial, Tenente Priscilau já começou com as trigonométricas. Eu vou falar aqui para vocês da afim, da quadrática e da máxima inteiro. São essas três que eu ainda falarei. Começando inicialmente pela afim, que eu acredito que todos vocês já têm uma bela noção do que se trata. Então tá aí. Função afim. Antes de entrar na função afim, eu vou falar de um caso particular da função afim, que é a função constante. É um caso particular, alguns autores nem até divergem, o nosso inclusive, tá? O nosso autor do nosso livro ele diverge um pouco de achar que função constante é um caso particular. Mas alguns autores entendem que função constante é um caso particular da função afim. Depois, no próximo slide, eu vou comentar melhor. Mas vamos entender o que é uma função constante, independente de ser ou não um caso particular da função afim. Chama-se função constante qualquer função real dada por uma lei da forma y igual a c, onde c é um número qualquer pertencente a R. Então, de cara, você já vê que função constante são funções do tipo f de x igual a 10, y igual a 9, y igual a raiz de 2, f de x igual a 3 sobre 4, e coisas assim. A função constante tem esse nome, pois em todo o seu domínio a imagem permanece a mesma. A imagem é única, certo? Então, olha esse caso, as características da função constante. O domínio é R, domínio todo, qualquer número real. Aí a imagem é só aqui, nesse primeiro exemplo, a imagem é só o 4. Para qualquer que seja o valor de x, o y será 4. Daí o nome constante. Ora, isso acarreta que o gráfico será sempre uma paralela ao eixo de x. Certo? Passando no 0C. Né? 0C, esse número aqui. Passando aqui. Tá certo? Então tá aí. Essa é a chamada função constante. Agora, a função afim. Vamos entrar agora de cabeça, vamos falar assim, na função afim. A função afim ela tem uma vida cotidiana imensa, está sempre presente no nosso dia a dia. Por quê? Porque ela tem como característica a proporcionalidade. A proporcionalidade está presente em quase tudo na nossa vida. Se você tem aqui alguns exemplos práticos, preço do combustível num posto, tu bota 10 litros, tu gasta um valor hoje, por exemplo, R$60, da cara beça.
Se tu bota 20, 120 vai por aí. A conversão de moeda estrangeira para real é outro exemplo. Se o dólar custa R$ 5, se você vai comprar US$ 10, vai ser proporcional ao preço do real, obviamente. A distância percorrida por um automóvel com velocidade constante. Se ele está numa velocidade constante dirigindo durante 1 hora, a distância, vamos supor que a velocidade fosse 60 km por hora, a distância seria 60. Se fosse 2 horas, 120 vai por aí. Tijolos usados na construção de um prédio de acordo com a sua altura. Isso aí é óbvio demais, né? Se o prédio tem 2 andares, gasta aí uma quantidade X de tijolos. Se ele tem 10 andares, vai ser X vezes 10. O exemplo tradicional da corrida de um táxi. O táxi, você sabe que tem um preço fixo que você, ao entrar nele, você já está pagando, independente dele ter rodado ou não. E a partir daí, depende da distância. Isso é bem característico de uma função afim. Ok? Vamos em frente. Definição de função afim. Chama-se função afim a função real que cada x associa sempre o elemento a x mais b, pertencente a reais em que A é diferente de zero e B em que A é diferente de zero, melhor lendo, A é diferente de zero e B são números reais. Bom, se a gente seguir essa definição à risca, nós estamos excluindo a função constante. Acontece que tem autores, você citei aqui o caso do Elon Lima, que ele não faz essa restrição. Isso aqui no livro do Elon você não encontra. No nosso livro ele faz essa restrição. No livro do Elon não. Meu amigo, se a função constante é ou não é um caso particular da função afim, essa discussão, para efeito do nosso estudo, não tem muito a ver. O que tem a ver é você saber que existe a função constante, é chamada assim, e existe a função afim, tá certo? Isso é que é importante. Se quiser considerar, como Elon considera, a constante como um caso particular afim, sem problema nenhum. Se não quiser, também, ao meu ver, sem problema nenhum. Bom, exemplos de função, está aqui. F de x igual a 3x menos 2, y igual a 4x menos 1, f de x igual a 11x mais 9, y igual a 5x. Observação 1. Quando um b é igual a zero, quando esse b é igual a zero, a função afim recebe um nome particular de função linear. Então, a função linear é aquela que o b é nulo. E essa outra função aqui, ó, f de x igual a x, recebe o nome particular de função identidade. Tanto a função linear quanto a identidade são classificadas como afim, e a identidade é ainda um caso particular da função linear. E eu acrescento, de acordo com Elon Lima, a constante também é um caso particular da função afim. De acordo com o nosso autor, não. Gráficos. Toda função afim é representada no plano cartesiano por uma reta. A recíproca não é verdadeira não, tá, senhores? Nem toda reta representa uma função afim. Se você tiver uma reta vertical, por exemplo, não é uma função afim. O nome afim vem emprestado da geometria e indica a colinearidade de 3 pontos. Bom, então como é que eu faço para esboçar o gráfico de uma função afim? Essa é a coisa mais simples que existe. Se você sabe que o gráfico é uma reta, para ter uma reta bastam 2 pontos. Então você pode fazer simplesmente essa reta arbitrando 2 valores. No caso aqui eu botei x igual a menos 2, encontrei menos 1, e fiz x igual a 0, e encontrei 3. Então está aqui, para menos 2, menos 1 e 0, 3, está aí traçadinha a reta. Vamos em frente. Então, insisto, o gráfico da função afim é sempre uma reta. Tá? O gráfico da função linear, afim linear, poderíamos falar dessa maneira. E da função identidade, que são aqueles casos particulares. Da função constante eu já falei também, que é paralelo a este x. A função linear tem a característica de passar sempre na origem. Por quê?
Ora, se não tem o B para somar, se eu fizer x igual a zero, y dá zero também. Então está aqui, ó. Passa sempre aqui na origem. Então basta mais um ponto. No caso aqui, fazendo x igual a 1, y igual a menos 2, marcou, traçou, acabou. A função identidade eu já tinha falado para vocês dela no estudo da função inversa, que é a reta bissetriz que passa no primeiro e terceiro quadrante. Por que é bissetriz? Porque se ela é identidade, ela passa pelos pontos 0, 0, 1, 2, 2, 1, menos 1, ou seja, x é sempre igual a y. Se x é sempre igual a y, esse triângulozinho aqui, pequenininho, ó, 1 e 1, ele é retângulo e isósceles. Se ele é retângulo e isósceles, aqui é 45, né, meu caro? Então, isso aqui é reta bissetriz, né? Porque no plano cartesiano, esses dois eixos são ortogonais. Chamo ainda a sua atenção para o seguinte: qual é o comportamento posicional de uma reta, levando em consideração esse valor de A aqui, ó, esse valor de A, que é também chamado de taxa de variação, eu vou mostrar mais à frente, ou também coeficiente angular da reta. Por favor, não chamar coeficiente angular da função. Coeficiente angular da reta que representa a função. Ok? Então, esse aqui sendo positivo, o ângulo que a reta forma com o eixo positivo de x é um ângulo agudo, menor do que 90 graus. Então, esse alfa aqui é agudo. A reta fica fechando. Se é que é possível falar assim. Então, um exemplo, ó. Y igual a x sobre 2 mais 1. Quanto equivale o A, que é o coeficiente de x? É 1 sobre 2. 1 sobre 2 ele é positivo. Se ele é positivo, o ângulo é agudo. Esse ângulo aqui, que a reta forma com eixo positivo de x. Positivo. Certo? A outra. Se A é menor do que zero, o ângulo alfa ele é maior, ele é maior do que 90 graus em relação ao eixo de x. Então, se A é negativo, conforme você está vendo aqui, ó, y igual a menos x mais 1. Esse ângulo alfa é um ângulo obtuso, o ângulo que a reta forma com o eixo positivo de x, ou seja, essa abertura aqui é obtusa. Ok, senhores? Então é isso. Eu encerro aqui essa primeira parte, prometendo continuar com os senhores na aula da tarde, falando mais um pouco ainda de função afim. Fiquem com Deus.